Quando a gente começa a estudar novamente sobre mídias digitais, principalmente quando a gente começa a trabalhar no ramo, começa a vir alguns insights importantes. A última matéria que eu tive foi de assessoria de imprensa, e nela a gente entende, na realidade, como produzir a partir da visão do próprio cliente. Só que às vezes o cliente ele fica amarrado em algumas ideias específicas, tipo mídia paga, mídia própria e mídia orgânica. É óbvio que ninguém quer gastar dinheiro com mídia. É só eu começar a gravar, começa a passar até o tubarão voando aqui. E por que eu digo que eles ficam tão focados, principalmente na mídia paga? Porque, gente, ninguém quer gastar dinheiro. E, querendo ou não, para algumas pessoas, o marketing, a internet, são fúteis. Mas, de acordo com algumas pesquisas que eu anotei aqui, hoje em dia, as mídias sociais, eles não são apenas um canal de comunicação. Eles são meios onde as pessoas, elas utilizam para moldar o seu comportamento. Então, quando a gente fala sobre moldar comportamento, a gente está falando de algo muito sério. A gente entende que existem pessoas que vão te copiar, concorda? Só que aí a gente para pensar que no meio de todas essas mídias sociais que nós temos aqui hoje, existe a inteligência artificial, um sistema complexo de dados. E aí quando a gente fala de mídia, a gente está falando de instituições que fornecem acesso a quem emite aquilo que fala, através de uma tecnologia. Mas isso já não era feito no passado? Era, gente. Era feito em forma de jornais, telegramas. Quando Gutenberg inventa a prensa, em 1400 lá vai cacetada, o primeiro livro que ele imprime a Bíblia, aquilo muda o comportamento e a visão de milhares de pessoas. Então, sim, a mídia não é hoje. Não é isso que você vive aqui hoje. A mídia, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo. Muito tempo. Engana-se quem acha que a mídia é o que a gente vive hoje. Só que, para quem quer trabalhar com isso, ela tem que entender que esse emissor, ele tem que emitir uma mensagem da qual o receptor seja compatível. Quem nunca pensou, vou comprar uma cadeira de praia? 5 minutos depois, a cadeira de praia estava explodindo dentro do seu celular. E você não tinha contado nem pra vizinha. Só que você falou algo, pensou, sei lá. Quem nunca? Então, meu bem, quando você acha que, nossa, fulano se importa comigo, ciclano e tal, porque tá aparecendo coisas no seu celular que você nunca imaginou, ou que você nem esboçou pra fora, mas que foi falado, e aí de repente começa a aparecer, e você acha que é o universo? Não, não é o universo. É apenas a mídia coletando dados e fazendo com que você niche. O que é nichar, gente? Essa palavra que todo mundo usa, nossa, é colocar dentro de você de uma caixa. Sabe sapateira? Aquela sapateira que o mascate passava na rua e vendia sapateira. Isso é um nicho. É você pegar uma caixa e enfiar tudo que pensa igual, ou tudo da mesma coisa. Aí a gente para e pensa, antigamente a mídia ela precisava de grandes corporações. Quem foi, quando você pensa em grandes corporações de mídia ou tecnologia, quem que você pensa? No Google, que foi o primeiro dicionário grande que apareceu e todo mundo endoidou. Tudo que ninguém consegue hoje pegar um dicionário, que nem esse aqui, da língua portuguesa, e procurar. Primeiro que eu acho que você não sabe nem procurar uma palavra. Eu pedi pra você procurar uma palavra, coleção, no dicionário, talvez você não saiba achar, porque tem até técnica para você achar uma palavra no dicionário. Então, quando o Google ele traz a facilidade disso, ela era na época uma grande corporação. Hoje a gente precisa totalmente do Google? Não, foi evoluindo. Hoje eu não preciso de corporações para fazer mídia. Eu mesmo faço a minha própria mídia. Só que as pessoas esqueceram de uma palavrinha que eu amo: ética. Quando a gente fala de ética na mídia, a gente está falando de responsabilidade social. Então, quando você, minha querida, pensa em fazer algum conteúdo voltado para alguma coisa, para um nicho, para uma caixa de sapateiro, você tem que pensar
nem como você vai transmitir essa mídia, né? Que diz que o futuro da comunicação depende de equilíbrio, inovação e transparência e responsabilidade. Inovação, gente, foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. É muito difícil ser inovador. Muito difícil ser inovador. Principalmente ser criativo. É muito difícil. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. A gente vive hoje num mundo que ninguém é criativo, todo mundo copia, né? Todo mundo tá naquela trend agora, chata pra um caralho. Ai, você quer vir? Vem. Então, um retardado foi lá, com todo respeito, né, a quem seja, né? Mas enfim, ética. Às vezes eu não tenho ética, tá? Eu sou professora de ética, mas eu sou humana. Às vezes eu não tenho ética. Mas isso me irrita um pouco, porque isso faz com que a gente apenas deixe nosso cérebro ainda mais mole. Né? Ele já é mole. A gente acaba deixando ele ainda mais mole pela falta de criatividade para algo que a gente precisa fazer. Né? Então a gente vê grandes corporações, grandes marcas, grandes pessoas, hoje pessoas relevantes são marcas, né? Fazendo a mesma coisa, É chato. Todo mundo faz o café igual? Não, ninguém faz um café igual. Às vezes o seu é horrível, mas do vizinho é ótimo. Então isso chama criatividade, poder de produzir, gente. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque para quem vai trabalhar com isso, quem que fazendo curso online de marketing, quem tá fazendo alguma coisa relacionada a marketing, eu sou relações públicas. Meu foco é cuidar da imagem do cliente, seja qual cliente for. O que inclui publicidade, propaganda, marketing, comunicação interna. O Relações Públicas, ele cuida de todas essas áreas. Então, a partir das relações públicas, eu defino o que deve ser feito. Como a assessoria deve ser feita, como que, vai dar uma palestra? Não, então a gente vai ter que fazer assim. A gente monta as diretrizes, né? A gente cuida dessa imagem. Então, quando a gente vai trabalhar com isso, falando em mídia digital agora, existem 3 tipos de mídia digital que você tem que saber, tá? Principalmente você que vai trabalhar aí ou que está estudando relações públicas. A mídia paga é ótima. Isso é um fato, né? Você utiliza o algoritmo te encaminha para onde precisar. Então, a mídia paga, ela funciona, né? Quem quer alcance tem que pagar. Isso é fato. Principalmente se você não é uma pessoa criativa, ou se você não tem tempo, ou se você não tem uma pessoa que cuida das suas redes sociais, ou você faz sozinho ainda. Ou até mesmo quando você paga alguém para fazer e é uma bosta, você tem que pagar. Isso é um fato. Tá? Por quê? Porque na mídia paga, você tem N aplicativos que fazem a divulgação para você, né? Então você está vendo um anúncio de cachorro-quente, né? Vamos lá. Você está vendo um anúncio de cachorro-quente e aí do nada aparece: faça o curso de instrumentação, estou usando instrumentação porque é o meu convívio, ou faça um curso de qualidade, ou faça um curso de algo nada a ver com o nicho da qual você está assistindo naquele momento. Isso é mídia paga. Ela vai entregar autoridade para um público bem grande. Quando a gente fala de mídia própria, quem trabalha em grandes corporações sabe que vai ter um negócio chamado intranet, né? Que são tipo Facebooks, né? Mídias mesmo dentro da própria empresa, que as pessoas mesmo elas alimentam, tiram fotos, fazem como um Facebook da própria instituição ali, que é uma coisa mais sem graça que você já viu na vida, porque é só naquele meio, naquele âmbito. Então, é só naquele meio ali, naquele âmbito de pessoas que você nunca viu, que você trabalha, mas você não tem troca nenhuma. Então, é chato pra caramba. E outra, você não pode fofocar, porque é do trabalho. A graça do Facebook é que você vê a vida dos outros e os outros, você não vai ser processado. Mas quando é da empresa, né, você não pode sair falando as coisas aí, né, gente? Isso é um fato, certo? Orgânica. Cara, isso orgânica, ela é um pouco polêmica. Sabe por quê? Porque ela tem credibilidade. Porque ela tem vantagem. Então, quando você consegue furar a bolha, que a gente fala, né? Isso aí talvez você escuta bastante. Então, quando você consegue furar a bolha e alcançar públicos que você nunca alcançou organicamente, porque essa pessoa veio com as próprias pernas, ou com o próprio dedo dela, ou com o próprio celular dela, isso é ótimo. É ótimo. Porque essa pessoa, ela quis estar ali com você. E aí ela vai estar com você ali todo dia. Consegue me entender? Sabe aquela influenciadora que você gosta de acompanhar? Ela só fala potoca, mas você gosta de acompanhar? Essa. Você veio pelas suas próprias pernas. Ou, às vezes, ai, tem uma muriçoca aqui. Peraí, gente, vou matar a muriçoca primeiro. Então, sabe quando você... Ai, sabe a fulana? Então, aconteceu isso. Aí você vai até o Instagram dela, ou o Facebook, ou o TikTok. Seja que são grandes aí, aplicativos de mídia orgânica. E você acaba consumindo, né? Consumir é visualizar, assistir até o final, é você engajar. O que é engajar? É você ir lá escrever um comentário para que a pessoa te veja, que a sua intenção também é que você seja visto. Então, quando você consegue furar a bolha da mídia orgânica, cara, isso é excelente.
excelente. Mas gerar autoridade, que no caso é fazer essa parte da mídia orgânica, ela traz algumas desvantagens, principalmente quando a gente fala em controle de narrativas, tá? Para você gerar impacto em alguém, em alguma pessoa, você tem que fazer sentido para ela. Para eu fazer sentido para quem tá me escutando, essa pessoa tem que pensar, no mínimo, um pouco igual a mim. Ou ela tem que estar totalmente contra mim. Porque a internet, ela é feita de haters, isso é um fato também. Tem pessoas que têm mais haters do que lovers. Haters é uma palavra mais bonitinha pra ódio, tá? Gerar uma mídia negativa é bem mais provável do que uma mídia positiva, infelizmente. Então, quando você tá lá estudando, eu acompanho muitos médicos, né? E ele posta algo falando contra o top do momento mundial, né? E ele posta, rapaz, vai vir uma chuva de xingo nessa pessoa. Ah, vai vir uma chuva de xingo. Porém, todavia, ele tá criando autoridade. Se ele provar com A mais B que dá C, acabou. Só que ele vai ter que aprender a gerar crise. E nem todo mundo tá preparado para gerenciar crise, certo? Então, pra gente finalizar, mídia paga é ótimo. Sabe por quê? Porque dá resultado rápido. Para pessoas que nunca te viu e talvez nem vai consumir o seu conteúdo. Mas pode dar sorte de você ser uma pessoa legal, a pessoa gostar de você e você acabar utilizando a mídia paga. A mídia própria fortalece a marca, lá, que nem eu falei, de grandes corporações e tal. Mas a mídia gratuita, que é a tal da orgânica, ela proporciona credibilidade. Então, o que eu faço aqui no meu Instagram, mídia orgânica, eu nunca paguei. E aí você tenta ter 1000 seguidores, é muito difícil, por quê? Porque eu tenho que ter credibilidade com você que tá me escutando. Eu tenho que conectar com você. Só que nem sempre eu conecto. Por quê? Por exemplo, o meu nicho é de educação. Então, eu vou ensinar, esqueci a palavra. Então, eu vou incentivar você a ler, eu vou incentivar você a assistir uma série mais robusta, eu vou incentivar você a assistir um documentário, eu vou fazer comentários sobre, eu vou incentivar você a estudar. Então, esse nicho não agrada todo mundo. Não é o que as pessoas querem. As pessoas não querem estudar. Elas querem influenciar. Então, se eu estivesse aqui falando, ó, tira a roupa, fica de planta bananeira, põe uma melancia no pescoço que vai dar certo, porque eu fiz e consegui 20.000 seguidores, aí talvez eu criaria mais conexões com outros tipos de pessoas, né? Então, é legal? É muito bom a orgânica, porque você vai ter pessoas que gostam de você de verdade. Porém, ela é muito demorada. Então, se você quer algo para ontem, você vai ter que pagar. E isso não garante que pessoas que gostam de você estarão no seu nicho, né? Às vezes vai estar pessoas apenas para te criticar, infelizmente, tá? Então, sobre mídia paga, eu acredito que você deve ter aí tirado suas dúvidas para quem quiser trabalhar nesse meio digital. É muito difícil. Eu, enquanto ainda estagiária, ainda terminando a faculdade, eu sinto muita dificuldade para criar conteúdos que chamem a atenção. Porque quando você faz essa assessoria para um cliente, eu não posso pensar com o meu pensamento de como eu faria para mim. Eu tenho que tentar entender o meu cliente e fazer com que ele entenda que talvez aquilo que ele pense não dá certo. Entende? Voltando na área médica, já que eu estou na área médica, né? Vamos supor que eu queira vou trabalhar com um médico. Gente, se ele vende coluna, se o nicho dele é coluna, não tem como ele querer falar, por exemplo, e do nada ele aplica Mounjaro. Um exemplo. Ah, mas vai emagrecer, vai diminuir a dor na coluna. Mas as hérnias, os tumores, as coisas, as artrodeses, né, vão continuar existindo. Então, a gente tem que entender em que caixa eu caibo, não sei se existe a palavra, para que eu possa entrar no meio digital. E outra, o meio digital, ele é fluido e muito volátil. Hoje, tem a trend tal. Todas as trends, elas no máximo duram 3 meses apenas. Então, eu não posso pegar o espelho do outro e me ver. Não posso, não tem como, gente. Não tem como. Eu tenho que entender o meu nicho e trabalhar em cima dele. E, infelizmente, às vezes o seu nicho não vai te enriquecer. Só que você tem que entender o que a população quer, né? O que a população quer. É fato, isso é fato. A população quer milagre, né? Milagre, quer milagre, quer ninguém levanta cedo. Eu não levanto cedo pra caminhar, não gosto. Mas também não faço uso de medicações que
Porque isso é vergonha na cara. Então, mas a população, no seu geral, isso que é milagre, né? Ah, mas eu queria trabalhar viajando. O que você tem no seu currículo, por exemplo? Né? Ah, eu tenho ensino médio completo. Ah, ótimo. E como que você quer viver viajando? Diga para mim, né? Milagre é o que o brasileiro busca todos os dias. Milagre. Mas não é assim. Então, você que quer entrar no meio da mídia, entenda uma coisa. Você tem que entender o seu nicho, fazer um planejamento, fazer uma análise, fazer uma avaliação, depois fazer uma aplicação e depois fazer uma análise de novo e fazer uma avaliação e fazer uma aplicação e fazer uma análise de novo. É um círculo infinito. Deu certo? Beleza, vamos continuar e melhorar. Deu errado? Vamos parar e ver por que deu errado. Mas assim, o que eu entendo enquanto ainda, né, já trabalhando na área e vivendo nesses... Trabalhando na área o quê? 3 meses. É que todo dia você aprende. Escutem o cliente, escutem as pessoas que estão à volta de vocês, porque às vezes a ideia vai vir deles, não da sua cabeça. Não da sua cabeça. E é isso. Quando eu tiver mais alguma coisa, isso tudo foram apenas 3 páginas da matéria nova da faculdade. E eu acho que é importante a gente parar e refletir pra gente entender, né, o que a gente tá aprendendo, certo? E nada melhor, dica de estudo, nada melhor. Escrever, sublinhar, fazer post-it é ótimo, mas você ensinar, não adianta, cara. Isso grava na alma, porque você tem que entender e colocar pra fora. Dica de estudo. É isso, um bom sábado de aleluia, eu vou continuar aqui estudando. Um beijo, até a próxima. Tchau.